Ok. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos a más un encuentro de la red de referencistas. Yo soy Rosemeire, soy bibliotecaria, trabajo en Bireme con el área de capacitación de usuarios, elaboración de búsqueda, portal regional de la Biblioteca Virtual em Salud. Hoy estamos aqui com Verônica Abdala, que é nossa gerente del área, que vai falar acerca de uma metodologia que está muito difundida atualmente em el área de salud, que são os mapas de evidências. Ustedes estão aí com el calendário de los próximos encontros. Temos umas fechas que são delimitadas, pero podemos entrar com outras fechas se tiver demanda para isto ou temas para que podamos falar também, ok? Então, muitíssimas graças a todos que estão aqui conectados e vou passar para a Verônica, deixar aqui de compartilhar, para que podamos começar com o encontro. Verônica, por favor. Sí, ya estoy. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema, compartir con ustedes una experiencia, enfim, sobre un producto, una metodología, un tema que mucho me interesa. Yo de verdad me encanta trabajar con la producción de síntesis o productos que facilitem o acesso à informação para os usuários em geral. De verdade, este é um tema que me apaixona e que vou pouco compartilhar com vocês a experiência e também já deixar uma invitação para que se juntem a nós neste trabalho. Necesitamos de más gente en los grupos de trabajo que están desarrollando mapas de evidencias y los bibliotecarios, los bibliotecólogos sí pueden participar y deben participar y tienen mucho que contribuir en la producción de síntesis de información, en síntesis de evidencia. Eso seguramente va a calificar mucho los productos de síntesis de información. Se não, qualquer coisa, depois podemos, por supuesto, abrir a discussão. Eu me encantaria escuchar de vocês que les pareceu, dudas, perguntas, comentários, enfim, todo o que queiram, ok? Temos hasta que hora, Rose? Quanto tempo tenho? Hasta 1h30 temos. Después de tu habla, podemos abrir os micrófonos para que as pessoas possam falar. Eu vou solicitar a todos que também leem o listado de presença na sessão que vamos colocar o enlace no chat, ok? Se tem alguma dúvida, podem pôr no chat também durante a apresentação. Graças. Bem, eu não vou ver, eu não estou vendo mais no chat. Qualquer coisa me chama, porque não veio aí se há alguma pergunta, nada. Então, ¿se vê a apresentação? Sim, muito bem. Ok. Então, vou, como estava dizendo, compartilhar pouco de uma experiência de trabalhar com mapas de evidência. Isso vai alinhado em todo um movimento que hacemos já há algum tempo e trabalhamos há algum tempo em Bireme com a rede para reduzir os gaps, reduzir a brecha, os espaços, os huecos que tem entre a ciência e a prática, entre el hacer y el saber, entre el conocimiento y el hacer, lo que se llama a nivel internacional, ¿no?, de no-do gap. Hacer llegar la evidencia o la ciencia o enfim, la información requerida, resultados de investigación requerida por los que están en la práctica, por la gestión. E o mesmo fazer com que as necessidades da gestão, da prática, cheguem a los investigadores para que se produza conhecimento
contextualizado y para responder las principales necesidades de información. Hay un espacio entre estos dos mundos y lo que queremos y necesitamos hacer es construir los puentes para hacer conexiones, en fin, enganchar, ¿no? Una cosa con otra. Seguramente son muchos desafíos para tener estas puentes construidas y que la gente pase por estas puentes de un lado a otro, que el conocimiento circule por estos puentes. Nos hace falta una cultura de uso de evidencia. Eso ya tiene algún tiempo, esa es mi diapositiva. Puede ser que muchos ya han visto, ya se habló mucho. Pero el momento que vivimos hoy, no solamente en Brasil, es que la evidencia es una palabra común para muchos. La gente se habla salud basada en evidencia, medicina basada en evidencia, según las evidencias, por el enfrentamiento de la pandemia que vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, ese tema del uso de la evidencia, que la evidencia científica existe, no solamente para los investigadores, eso de verdad ya es mucho más conocido. Pero de ahí a llegar a desarrollar esta cultura de que las principales, que las tomas, que la gestión principalmente, que la política, que las prácticas en salud sean basadas en la evidencia, hay todavía mucho que trabajar, mucho que desarrollar por ahí. El idioma del conocimiento científico, de la evidencia, es inglés, es la mayoría de ellos, ese es el idioma, y eso puede ser, sí, una barreira importante para facilitar llegar este conocimiento a la prática, a los tomadores de decisión. Hay también mucha crítica o mucha, en fin, queja que ni siempre las necesidades, las prioridades de salud en fin, de las poblaciones, de nuestros países, de la región nuestra, no está representada en las investigaciones que existen, ¿no? Entonces, eso también no sé si es tan así. Todavía nos falta mucha evidencia e investigação em várias prioridades de saúde para resolver muitíssimas coisas, pero todavía esse não pode ser uma desculpa, vamos dizer assim, para não usar a informação. E essa compreensão é importante que a evidência não toma a decisão. A evidência é um elemento da análise da situação que se compõe aí de acordo à necessidade, o que diz a evidência, para de aí tomar uma decisão, porque nem sempre a evidência que existe é aplicável, leva em consideração o contexto onde vai ser aplicada a decisão. Enfim, há vários elementos em uma toma de decisão, pero o conhecimento científico deve ser um elemento que vai ser considerado na toma de decisão. E também, por outro lado, o que vivimos, essa infodemia, não? Que o grande volume de informação, e de verdade nos hace falta mais síntese, principalmente de produção de estudos primários, não? Desde informe de casos até estudos clínicos mais amplos, pero de todas maneras é um grande volume, incluso competindo com a própria epidemia de COVID, há um grande volume de informação sobre COVID, a pandemia, coronavírus, e isso está generando uma desinformação, porque às vezes uno toma uma informação que não é a melhor, que não é a de melhor qualidade, e isso queda como uma verdade, não? Às vezes um estudo que estudou uma muestra de pessoas, de poblação muito chiquita, e isso quer tomar aquele estudo para generalizar que isso vai passar com toda a população. Então, esses são os níveis de confiança de los estudos, é muito diferente de acordo ao tipo de estudo, ao tipo de pergunta que contesta o estudo. Vem aí toda uma discussão sobre esse tema de logrado, não? O nível de confiança, o nível de evidência de los estudos que temos, de las investigações. Pero, de toda maneira,
havia uma quantidade, há todavia, uma quantidade menor de sínteses e de revisores que nos facilita a trabalhar com grande volume de informação, principalmente para os que necessitam tomar decisões. Desculpe, essa gráfica não está atualizada, mas é para mostrar como ha crescido, ha incrementado o número de revisões sistemáticas. Isso foi tomado da Biblioteca Virtual em Saúde, em azul, são as revisões sistemáticas e também na hora as overviews, que são revisões das revisões sistemáticas, que se vai, de toda maneira, está incrementando. Pero aún é menos que, não sei, 5% de todo o que se produz em termos de estudos primários. É volume menor, e de hecho tem que ser menor que os estudos primários, porque as revisões sistemáticas, em geral, sistematizam estudos primários, então seriam de verdade menor volume das revisões sistemáticas. Pero aún nos falta revisões sistemáticas para responder às principais condições de saúde, às grandes prioridades de saúde. Pero viene cambiando isso todo. Então, les presento, agora, este produto de informação, Evidence Map Gap, que vem de nome em inglês, e hemos trabalhado em português e em espanhol, mapa de evidências, porque nos queda raro como o mapa de huecos de evidência, pero não é somente um mapa de los gaps, ele também mostra as evidências que existem, mas também mostra os vazios. E aí eu vou mostrar um pouco como vão entender um pouco este nome. Todo começou a partir dessa iniciativa que eu tive a oportunidade de conhecer. Um investigador me apresentou essa iniciativa, International Initiative for Impact Evaluation. É uma iniciativa que desenvolve, entre outros produtos, mapas de evidência. E estes mapas de evidências, que eles, não na metodologia, mas não somente de eles, na mapa de evidências já existem vários modelos e têm a mesma filosofia, vamos dizer assim, na mesma forma de objeto, o objetivo, que é fazer uma apresentação visual, gráfica, de estudos, não? Não somente de revisões sistemáticas. Esta iniciativa usa revisões e não qualquer tipo de estudos, não os estudos primários, e vão ver por quê. Tem todo sentido de trabalhar com estudos de revisões e não com estudos primários em los mapas. Em geral, há uma área, trata de um tema mais amplo, e também relaciona esses estudos que vão estar no mapa por tipo de intervenção, ou por intervenção e por hallazgos, por resultados, não? Ou por outcomes, como chamamos. Então, se faz uma relação como dos ejes de las intervenções, para que tipo de condições de saúde, ou para que tipo de hallazgos, e isso está relacionado com a evidência. Então, é uma forma gráfica de organizar. Não é o mesmo que uma revisão sistemática, mas tem muito que ver. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. De maneira que a evidência sobre uma temática é mapeada e se aplica em uma estrutura gráfica. E essa estrutura gráfica permite, onde não está conectado os R's, não? Se permite ver as brechas, que são justo onde hace falta evidência. E isso é muito importante para promover novas investigações, para informar a los investigadores. Mire, necessitamos informação sobre isso, necessitamos evidência sobre isso, hace falta evidência para evaluar a eficácia, a efetividade de determinada intervenção para determinado tipo de resultado ou condição de saúde. Então, aqui foi nossa inspiração. Hemos explorado esta iniciativa que está no sítio web deles, e aqui estão publicados os mapas de evidência. E eu vou mostrar um deles que mais me inspirou, que foi esse de atenção primária em saúde, este primeiro que está aqui no listado.
Então, entrando em mapa, a parte gráfica é isso que vamos a ter. Então, como interpretar todo isso? Não? Esse é deixa eu ver, tem como, de quantos estudos? Não está aqui indicado. Bem, aqui é uma forma mais ampla para ver o detalhe destas burbujas que estão aí coloridas. Então, e toda a informação. Aqui tem mais de 100 estudos representados neste mapa. Então, de verdade, hace uma sistematização de muitos estudos. São estudos na linha, na coluna, não sei se é linha, na linha que está aí, na vertical, estão os hallazgos, que chamamos que aqui no mapa está como outcomes. E eles estão agrupados, então, na linha maior arriba, se agrupa os outcomes que está aqui nesta linha, na vertical, tá bem? As palavras na vertical. E aqui na coluna, em vertical, estão as intervenções. O color dessas burbujas que estão aí tem que ver com o nível de confiança de los estudos, de los resultados apresentados em los estudos. Que estudos são esses? São revisões sistemáticas e são também avaliações de impacto neste mapa. Tá? E os protocolos que está aqui em azul seriam protocolos de revisões sistemáticas. Então, em verde, naranja e rojo aqui, seria nível de confiança de revisões sistemáticas. E o gris são um tipo de revisão de avaliação de impacto, mas são todas revisões sistemáticas. Tem mais ou menos 100, ok? O tamanho da burbuja, que significa? Porque tem algumas burbujas lá, las que está gris aí, há algumas maiores que as outras. Significa a quantidade de estudos que estão aqui. Quanto mais estudos dentro desta burbuja, vamos aqui representado, maior vai ser a burbuja que está. E como eu vou fazer a interpretação de isso? Então, imaginemos um tipo de intervenção. Mire, que este mapa é para identificar as intervenções que tratam de alguma forma para melhorar a performance, não, de los sistemas de atenção primária em saúde, tá bem? Então, uma intervenção que foi evaluada ¿Todo bem por aí? ¿Me escutam bem? Dá algum sinal se estou bem? Sí, sí, está bien. Então, aqui a intervenção, educação continuada, tá bem? ¿Para quê? Então, há estudos, esses que estão aqui, todos nesta linha, todos aqui têm montones de estudos que evaluaram educação continuada. ¿Para quê? Por exemplo, nesta que está aqui marcada para relacionar as competências, não? As habilidades e competências de los provedores de atenção à saúde, como está aqui no grupo de arriba. Então, mirando desenvolver capacidade, deve ser isso aqui, não? Esse tipo de intervenção. Funcionou a educação continuada para desenvolver capacidades a nível de los provedores de atenção primária em saúde? Essa é a pergunta que é respondida por por estudos que estão nessas 3 burbujas que estão nesta cajita, tá bem? E assim se faz a mesma forma de analisar. Passando, aqui eu estou com uma imagem, mas este é um gráfico vivo. Então, tem hiperlinks aqui. Se eu marco o mouse aí, por exemplo, na burbuja azul, você vai mostrar que tem uma revisão sistemática, que é azul, então é um protocolo. E aqui leva ao texto completo desta revisão, deste protocolo. Se eu marco um clique nesta burbuja roja, que está um pouquinho maior que a burbuja azul, porque tem 2 estudos. A burbuja azul tinha um estudo, então é menor. 2 estudos, que são revisões sistemáticas, e o color rojo, que é bajo nível de confiança de los resultados apresentados nessas 2 revisões sistemáticas. Não é que o resultado não funcionou, não é que a educação continuada não funcionou
não tive resultado positivo para desenvolver capacidade. Não é assim que se interpreta. Incluso aqui não é possível saber neste mapa se funcionou, qual foi o impacto disso, se foi positivo ou negativo, se não teve efeito na educação continuada. Diz que a qualidade metodológica dessa revisão sistemática foi baixa. Então, ojo em tomar os resultados apresentados como uma total verdade, vamos dizer assim. Não é que é mentira, por outro lado, não é isso, é que a forma como os dados metodológicamente foram sistematizados, organizados, trabalhados nessa revisão sistemática, tem problema. Então, se for uma revisão bem hecha, com boa qualidade, seria uma de alta confiança. Pero vou mostrar como se calcula, como se chega a esta classificação. Isso é parte do processo de construção do mapa, tá bem? Eu estou mostrando já um produto final de como se interpreta nele. Então, isso foi nossa inspiração. Esses não são os mapas que igual os que estamos desenvolvendo, mas muito cerca de isso. Então, é muito importante, antes de passar às etapas de como se constrói o mapa e tudo isso, aí onde entra o papel do bibliotecólogo em tudo isso, fazer algumas diferenças, algumas considerações importantes. O mapa de evidência não é o mesmo que uma revisão sistemática. Tem muito que ver, mas não é o mesmo. ¿Por qué no es el mismo en el sentido de, en general, una revisión sistemática trabaja con una pregunta muy específica, muy directa? Por ejemplo, jamás una pregunta como esa que hemos visto ahora en este mapa de performance de la atención primaria, de los sistemas de atención primaria en salud, se pode responder por uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática poderia responder educação continuada ou de educação permanente ou uma intervenção relacionada à educação a nível de los provedores ou de los profissionais que atuam em la atenção primária em saúde. Qual funciona? Que tipo de intervenção existe para isto relacionado à educação continuada, não? Aí hace uma meta-análise, uma pergunta muito direta. Já um mapa de evidência sobre esse mesmo tema, ele perguntou que intervenções existem para melhorar os sistemas de saúde, os sistemas de atenção primária em saúde. Então, é uma pergunta muitíssimo mais ampla que uma pergunta de uma revisão sistemática. E essa é basicamente a principal diferença entre mapas de evidência e revisão sistemática, porque o método reproduzível, transparente, uma búsqueda explícita, essa sistemática, né, da metodologia de como se faz a revisão, está totalmente aplicada à sistemática de construção de um mapa de evidência. É importante também involucrar stakeholders, né? Gente que sepa do tema, que forme um grupo de trabalho para a produção, para fazer a búsqueda, produzir, analisar os dados, enfim, fazer toda a sistematização e fazer a aplicação dessa sistematização em mapa. Então, de toda maneira, o mapa é muito útil para o tomador de decisão, que tem aí um panorama muito general, um vistazo general de toda a evidência que existe para temas super importantes da área de saúde, e se aplica a vários setores, não somente saúde. Você vai ver publicados aí vários tipos. Também todo isso começou, apesar de ter conhecido esta experiência dessa iniciativa 3CE, também começou com uma demanda específica do governo do Brasil. Então, o próprio ministro nos fez essa demanda para que haja esta política nacional em Brasil de práticas integrativas e complementares do sistema de saúde nosso, com 40 práticas estão aqui, e eu quero saber se qual dessas práticas funcionam. Qual é a aplicação clínica dessa? Há evidências da aplicação clínica dessas 40 práticas?
Ok, yo presenté al ministro, al Ministerio de Salud, una propuesta de desarrollar mapas de evidencias para responder a esta pregunta de él. Foram mapas para cada uma das práticas. E no início, ele selecionou essas práticas que estão aqui. Chantala é um tipo de massagem, fitoterapia, ozonioterapia bucal, reflexologia, yoga e meditação. Então, essa foi lá, e práticas corporais também, de mente, corpo, acupuntura e auriculoterapia, enfim, medicina tradicional china. Então, hemos hecho estes mapas, aplicou, começamos a desenvolver a metodologia, entendemos, juntamos um grupo de 40 profissionais para trabalhar com nós, e foi aí nosso projeto piloto, nossa experimentação de desenvolver mapa, e entregamos ao Ministério de Saúde do Brasil os mapas que respondiam a esta questão sobre aplicação clínica. Todos esses mapas hoje dia estão publicados. Isso aqui está em português, mas nessa biblioteca virtual de medicina tradicional complementar integrativa em 3 idiomas, espanhol e inglês. E aqui estão todos os mapas que hemos publicados para eles. Incluso há um sobre COVID e vários outros mapas depois desses estão aí sendo desenvolvidos. Antes de responder essa demanda do Ministério, em verdade, não posso olvidar, o primeiro mapa que hicimos em Bireme foi de ozonioterapia médica. Então, a raiz desta experiência é que apresentamos a proposta do Ministério de Saúde de Brasília, que desenvolvemos todos os outros mapas. Esse foi o primeiro mapa desenvolvido por Bireme, onde tem a mesma forma de organizar. Mire, as intervenções estão aqui e aqui estão os hallazgos. Então, a ozonioterapia aplicada de forma misto, não sei como se chama, de gás com oxígeno, para quê? Para aplicada, a forma de intraarticular e tal, aplicada para dolor de espalda, reduzir o dolor em geral, enfim, o dolor das articulações, enfim, todos os temas. E os colores igual, em nível de confiança, e aqui entraram 14 revisões sistemáticas, um número baixo para fazer um mapa, mas foi possível fazer esse mapa. Em geral, os mapas têm pelo menos 20, nós chegamos a pôr no mapa hasta 100 estudos de revisão, ou mais disso. Esse é um outro mapa, um outro exemplo que hemos hecho para responder à demanda do Ministério da Saúde do Brasil, o mapa de Chantala. E aí a interpretação é igual, a intervenção em los tipos de massagem, ok? Aplicada a quê? Tá vendo? E aqui a forma como é aplicada, por la madre, por el equipo de enfermeria, por um terapeuta, enfim, para quê? E aí vem aqui igual as burbujas, o tamanho das burbujas, a quantidade de estudos em cada que tem que ver com a massageterapia aplicada para alívio do dolor, por exemplo. Aí estas 3 burbujas que têm que ver com o color do nível de confiança, alto, moderado, baixo, e o tamanho, a quantidade de estudos. Aí outro, nós hemos implementado também alguns filtros, então os mapas são interativos, de maneira que eu posso usar os filtros por aqui, por exemplo, quais são as intervenções que resultou positivo, que houve um efeito favorável. Uno pode selecionar de todo o que está aqui, somente aqueles que resultaram favoráveis. Ou foi sem efeito, ou resultou de negativamente, a intervenção foi ao revés de lo que se esperava. Todos esses, qual a população involucrada neste, de onde vêm os estudos, que essas revisões, há vários filtros que se pode usar de uma forma interativa. Se tem tempo, eu posso entrar lá. Quanto tempo temos? Creio que temos tempo. Eu vou entrar para fazer uma demonstração em vivo do mapa. Esse é um outro mapa que desenvolvemos também sobre estratégias para reduzir as desigualdades em saúde, onde aqui estão os tipos de intervenção, e aqui igual qual os hallazgos buscados por cada um, evaluados não por cada uma
estas intervenciones que están aquí. Entonces, por supuesto, aquí el mapa tiene que bajar, subir, andar para la izquierda, derecha, no está todo mostrado en esta pantalla aquí. Entonces, hay que caminar en el mapa para ver dónde tienen los huecos vacíos, de donde hace falta la investigación, ¿no? Porque no tiene que ver mismo, no hay cómo trabajar con una intervención de movilización comunitaria para el cáncer, por ejemplo. Entonces, não é que não há estudos mostrando este tipo de relação, tá bem? Creio que vou entrar, essas são, antes de passar às etapas, não, como se constrói os mapas, eu vou entrar aqui em um mapa em vivo, para que veja. Se vê a BVS, MTCI, Sim, ok. sim, pode, se é possível ampliar um pouquinho a Certo, perfeito. visualização. Então, aqui, incluso puedo poner entonces, fue con esta área que hemos desarrollado los primeros mapas. Los mapas no todos, hay otros mapas para otra área, pero esta de las prácticas integrativas, salud integrativa, é las que más hemos desarrollado mapas hasta ahora. Entonces, aquí está una información inicial de lo que son, como que é o mapa e como se usa o mapa, o que eu estava explicando. Então, você tem aqui, hablando, explicando de las burbujas e tudo isso. Este mapa de COVID está sendo atualizado, isso foi feito no ano passado, não havia muitas revisões sistemáticas, então aqui há estudos primários neste mapa, porque não havia. Agora, o tema da infodemia que estava falando, não? Então, há muitíssimas outras revisões sistemáticas já falando das medicinas tradicionais complementares integrativas para COVID, não para o tempo, não somente COVID, mas também para todos os problemas relacionados como o tema da saúde mental em tempos de pandemia, de aislamento, várias coisas. Então, esse é um pouco diferente este mapa de los outros que hemos desarrollado. E aqui estão os outros. Então, todos, cada um se explica o que é, então, de fitoterapia aplicada a enfermedades agudas e cicatrização. El fitoterapia e plantas medicinais, hemos encontrado tantas revisões sistemáticas que foi necessário trabalhar em 4 mapas para o mesmo tema, solamente relacionando condições diferentes. Então, aqui é para enfermedades agudas, aí para dolor, aí para saúde mental. Então, hemos separado os temas em 4. Acupuntura, meditação, yoga, plantas medicinais, outra vez para saúde mental e qualidade de vida, agora para transtornos metabólicos, dolor, la ozonioterapia oral, Chantala, reflexo, e terapias mente e corpo, aurículo e ozonioterapia médica, que foi a primeira. Vou entrar nesta para que vejam. Então, entrando no mapa, se pode navegar por el mapa. 180 revisões sistemáticas entraram aqui, está, ó, mire, 180 revisões, e aqui estão aplicadas o tipo de intervenção, as práticas, não, de corporal, China, por exemplo, Tai Chi, e aqui estimulação manual, pontos de acupuntura. Então, a leitura é isso, onde há burbuja, há estudos. Então, se caminhamos um pouquinho para lá, vamos ver para enfermedades crônicas, nutricionais, para o dolor, por exemplo. Então, para todos esses tipos de dolor estão aqui. Então, eu quero ver, por exemplo, para alívio da dor, em verde, mire, verde, há 2 estudos, nível de confiança alto. 2 estudos de revisão sistemática moderado, amarillo, e uma burbuja menor, roja, um estudo. Por isso, está menor que as outras 2. Um estudo que foi feito em Austrália, publicado em Austrália, que é de baixa qualidade. Então, essa é a forma como interpretar. Se eu marco qualquer um desses, vou aos estudos que têm enlace
a los textos completos, y aquí tiene más información de los estudios de acuerdo a donde estoy con el cursor, con el mouse, ¿no? En la burbuja. Aqui estão os filtros que eu posso navegar, então se eu marco aqui, por exemplo, que quero saber qual foi o efeito dessa intervenção para esta condição de saúde que está aqui, quero ver solamente lo que son positivo o potencialmente positivo. En este momento, el mapa já está se adequando, se reorganizando, vamos dizer assim, as burbujas já estão aí se reorganizando, não cambiando de lugar, não está eliminando aquelas que não têm que ver com este efeito positivo, potencialmente positivo. Então, todos os que estão aqui, independente do nível de qualidade, porque não é de confiança, melhor dizendo, não tem nada a ver com o efeito apontado por el estudo. Bem? Então, todos esses aqui apresentaram um efeito positivo ou potencialmente positivo para esta intervenção e nessas diferentes condições de saúde que estão aqui indicadas. Cefaleia, alívio de dolor, enfim, e eu vou caminhando indicadores mentais para, enfim, saúde mental, por exemplo, Tai Chi para saúde mental. Há 2 estudos. Então, se eu marco aqui este estudo, eu posso ir ver qual desse estudo está aqui, o estudo abaixo, e eu posso ir lá, espero que esteja funcionando, de ver o texto completo do estudo. Tá bem? Então, essa é uma forma de navegar. Há vários outros filtros, vamos dizer assim, dentro do mapa, que uno pode interactuar aqui por tipo de população, idosos, ninhos, enfim. E o mapa esse está em português, mas podemos fazer mapas em outros idiomas, português, espanhol. Há alguns que estão em espanhol, em português, em inglês. Há alguns que estão em 3 idiomas, às vezes um idioma ou 2, depende do grupo que isso é o mapa. Essa é uma decisão do grupo, enfim, de construção de los mapas. Então, todos estão disponíveis e já é parte da coleção da Biblioteca Virtual em Saúde. Volvendo à apresentação, se pode ver? Sim. Vou falar, então, de como construir os mapas, ok? Como chegar às etapas de construção, porque é importante. Bem, adaptando essa metodologia, uma metodologia totalmente adaptada por BIREME, não é uma metodologia de BIREME, não, é adaptada da metodologia 3IE. Há outras formas de construir mapas de evidência, que é distinto da metodologia 3IE, mas temos a nossa foi adaptada de eles. Las fases eu organizei mais ou menos assim. Primeiro, selecione lo que vai entrar no mapa, selecione los estudos. Depois, temos que caracterizar todos os estudos e construir nossa matriz de intervenção e hallazgos, porque é assim que vamos distribuir os estudos no mapa. Então, eu tenho que ter essa matriz construída e que se constrói a partir da análise dos estudos. Eu não tenho como, de antemano, ok, dá-me qual a matriz, quais são os tipos de intervenção e quais vão ser os hallazgos que vamos ter aí, armar a matriz antes de analisar os estudos. É impossível. Primeiro, porque seria já, não sei o que vai surgir, não? Tenho que analisar os estudos para essa construção. É impossível fazer uma matriz antes de intervenções e hallazgos, antes de análise de los estudos. E depois, então, generar toda uma plantilha para marcar todos os dados que necessitamos para, então, generar o mapa. Para marcar que uma evidência, que uma intervenção teve um efeito positivo, eu tenho que marcar isso, fazer uma marcação em um registro, não? Que hacemos em Excel, mas é um registro, porque essa informação não está na descrição bibliográfica dentro de uma base de dados, por exemplo. Não tem essa informação dentro de em Lilacs, por exemplo, se temos uma revisão sistemática em Lilacs, lá não está marcado o campo se a intervenção foi do grupo não sei qual, e que resultou positiva ou negativa, e qual nível de confiança do estudo.
essa informação não está dada em los metadados de um registro bibliográfico. Algumas que nós usamos sim está, mas outras temos que analisar. Hasta então generar o mapa propriamente dito e publicar. Então, vamos passar as etapas aqui. E nessa seleção de los estudos, esse é muito parecido com uma revisão sistemática. Temos que definir bem de antemano os critérios. Que tipos de estudos vão entrar em nosso mapa? Claro que tem que ver com o tema do mapa, não definir o tema, para então definir quais são os critérios de inclusão e de exclusão também. Passamos então a hacer a búsqueda. Ok, vou pôr um mapa que eu estou trabalhando, a redução da mortalidade materna. Esse é o tema do mapa. Então, que tenho que buscar aqui? Estudos de revisão, porque se eu vou buscar todo o que habla de intervenção em saúde materna, estudos primários, vou ter como mais de 10.000 registros. Como eu vou pôr 10.000 que queda a metade? 5.000 estudos dentro do mapa. Vai quedar com uma mancha completamente, enfim, vai ser uma enorme burbuja, vamos dizer assim, que vai tomar todo a área do mapa. Não tem sentido, não há como fazer. Pode ser outro trabalho, mas não pode fazer isso. Coisa que uma revisão sistemática estaria buscando nos estudos primários. Aqui, para nós, no mapa, estamos buscando revisões sistemáticas. Então, também, o que vamos nesse sentido, é uma diferença importante entre a revisão sistemática. Então, vamos trabalhar aqui com o tema mortalidade materna. Esse é o tema principal. E todos os tipos, e também separar na búsqueda que eu quero intervenções para reduzir a mortalidade materna. Então, não interessa para nós outros estudos que analisaram os indicadores epidemiológicos da mortalidade materna. Esse tipo de estudo não interessa para o mapa, porque o mapa tem que marcar a intervenção e os hallazgos, os resultados. Se eu entro no mapa um estudo que não tem uma intervenção, como eu vou pôr esse estudo no mapa? Não há como. Não teria como marcar, ou ubicar, melhor dizendo, este estudo dentro da área do mapa, porque tem que fazer sempre essa relação de hallazgo, de uma intervenção. Quais os hallazgos? Vão ser todos relacionados com a mortalidade materna, não? Então, o que se pode, as causas que são preveníveis para a mortalidade materna. Então, neste mapa de mortalidade materna vai entrar, por exemplo, o tema de redução e controle da eclâmpsia, de uma suplementação, de uma melhor dieta, não sei, qualidade de vida, melhor promoção da saúde, melhor acesso aos serviços de saúde. São todas situações que vão, de alguma maneira, contribuir para a redução da mortalidade materna. Mas, outra vez, isso eu não tenho que decidir antes que tipo de intervenção e que tipo. O resultado que queremos é que baje a mortalidade materna, isso sim. Então, o assunto principal da busca vai ser a redução da mortalidade materna. E listo, solamente isso. E aí, depois, vamos pôr um filtro de revisões sistemáticas. Bem? Então, hacemos depois da búsqueda toda uma seleção de los estudos. Então, não é todo o que entrou na búsqueda que vai interessar. Então, não há, a búsqueda em geral é bastante sensível, vai recuperar muito mais de lo que queremos, de lo que precisamos, ou dos estudos que hablam do tema. Então, isso vem o terceiro passo, que é o filtragem, não? Enfim, essa seleção que é feita ¿dónde entra o bibliotecólogo aqui? Por supuesto, desde a primeira etapa. Tem que entrar desde os critérios de seleção, hace toda a búsqueda e também entra na seleção de los estudos. É fundamental a participação do bibliotecólogo neste processo e também em toda a documentação deste processo. É fundamental estar bem documentado onde essa búsqueda, que fecha, quanto se recuperou, quais foram os termos usados na búsqueda,
e todo isso. Depois, quanto duplicado, em várias bases de dados, em várias outras fontes de informação, vai encontrar documentos, estudos duplicados, todo isso tem que estar registrado como é exatamente o mesmo processo que se faz em uma revisão sistemática. Onde buscar? Em toda parte. Nas principais, obviamente, BVS, PubMed, Cochrane, enfim, e algumas bases específicas de acordo com a temática, tá bem? Aún nessa seleção de estudos, usamos algumas ferramentas para fazer isso, mas se pode usar outro, um gerenciador, não sei como se chama, um sistema de análise de citas, não? Usamos essa plataforma Ryan, é muito boa, principalmente para ser quem nasce revisão sistemática, mas não somente, e essa ferramenta nos funciona muito bem. Então, registramos todos os membros na plataforma e esse trabalho de análise de seleção de estudos se pode ser em parejas, ou enfim, peer review, não? Pode ser cego ou não, isso depende do grupo. E aí todos os estudos, são os metadados dos estudos recuperados nas bases de dados, são importados para Ryan, e em Ryan se faz toda a seleção, e incluso se pode identificar algum estudo que hace falta. Então, se pode pôr à mão alguns estudos que não foram recuperados na búsqueda, obviamente que cumpram os critérios de inclusão, e todo esse trabalho se faz por essa plataforma aqui, Ryan, que incluso é livre, gratuita. Eu super recomendo. Para nós bibliotecólogos, tem que conhecer e usar esta ferramenta para ajudar a los grupos de estudo, a los investigadores, a nossos usuários, os que participam em revisões sistemáticas. Essa ferramenta é muito eficiente, muito funcional. Bem, então, de maneira que permite aqui eu tenho vários grupos aqui em Ryan, mas é bem sencillo. E aqui se pode ir marcando, então, os investigadores, os grupos, aqui vai marcando, por exemplo, este estudo aqui, que vem solamente nos metadados, tá? Não é o texto completo, mas se pode carregar o texto completo aqui, que era para o grupo, não é público isso. E aqui Raquel e Lisandra marcaram que este estudo deve entrar no mapa. Quando indica que não deve entrar, vai ser excluído, quedaria como rojo, incluso pode marcar lá o motivo da exclusão, e isso todo é parte da documentação. De maneira que eles têm aqui, para este mapa, que é de COVID, saúde mental e COVID-19, se decidiu entrar com 75 estudos. Aqui, maybe, talvez, e excluíram 87, há alguns conflitos. Todo isso queda marcado no mapa, incluso pode trabalhar com um grupo de 10 pessoas, mas então isso queda bem registrado. Bem, hablando de la segunda etapa de los mapas, que es la caracterización de los estudios. Ok, ya va a entrar en el mapa 20 estudios. Tiene que coger todos los textos completos de estos 20 estudios y el grupo de trabajo distribuido tiene que hacer la caracterización de los estudios. ¿Qué significa la caracterización? Vamos a extraer información que necesitamos para marcar no mapa. Então, o primeiro que ele tem que... Há alguns que é bastante sencillo, que se pode tomar de los metadados. Título, el año de publicação, que tipo de revisão sistemática foi realizada. Foi uma revisão com meta-análise, uma revisão de ensaios clínicos controlados, uma revisão de estudos qualitativos, uma revisão de escopo. Enfim, há vários tipos de revisão que se pode marcar. Quais foram os países de los estudos primários incluídos em cada uma das revisões sistemáticas que hemos selecionado. Então, isso tem que abrir o texto completo. Não há como, não? País de publicação é mais sencillo. E temos que também identificar qual foi a intervenção que está em slide, na lâmina seguinte, qual foi a intervenção, qual foi o resultado dessa intervenção e para que
essa intervenção aplicada a qué hallazgo, ¿no? A qué condición de salud. Entonces, todo eso son materiales que tenemos que los, ahí el grupo de expertos en el tema que hace ese trabajo. Nosotros, bibliotecólogos, colaboramos aqui, principalmente com esses análises que mais que é fácil de identificar de los propios metadados, tipo de revisión, año, título, país de publicación. Y también un trabajo de identificar cuál es el nivel de confianza de los estudios para distribuir los colores, ¿no? Isso se hace através de estamos usando para os mapas de evidência que BIREME está desenvolvendo junto com estes grupos, a ferramenta Amistad, para evaluar o nível de confiança de revisões sistemáticas. Há outras ferramentas, seguramente há várias outras. Essa é a que hemos elegido para aplicar e chegar a esta classificação de nível de confiança. Então, esse é um passo que também o bibliotecólogo pode colaborar nesta aplicação. E a matriz de intervenção e hallazgo, que também depois que se identifica passou por todos os estudos, se vai apontando as intervenções, os hallazgos, da forma como se encontrou nos estudos, mas depois isso tem que ser sistematizado. E aí é onde BIREME também, os bibliotecólogos, melhor dizendo, também tem uma boa contribuição para a sistematização desta matriz de intervenções e outcomes, que é fundamental, porque essa é a forma como vai estar visível, não? Onde os estudos vão estar aí distribuídos por as burbujas, vai ser em função desta matriz de intervenção e outcomes. Tá bem? E isto é algo que eu uso muito o DEX para fazer essa contribuição, porque também tem que agrupar as intervenções e outcomes. Isso é para que tenham uma ideia, não vou entrar em detalhes, está muito chiquito isso aqui, para que tenham uma ideia de como se hace como se apresenta toda a caracterização em uma plantilha para generar o mapa. O usuário final não vê isso, por supuesto. Pero aqui, por exemplo, este estudo, 2 vezes está no mesmo estudo. Então, este estudo habla dessas intervenções que estão com estes códigos aqui, classificada em este tipo de grupo, né? Neste grupo de uma mistura gasosa de oxígeno, e aqui há especificamente qual é a forma de aplicação dessa intervenção para o grupo de dolor e o dolor A8 e A9. Isso está classificado, assim, marcado com códigos, pero hemos construído uma tabla para representar estes códigos a partir de todo que se marcou esse de la ozonioterapia. Eu creio que tem uma melhor aqui, deixa eu ver. Aqui. Esta é a plantilha deste mapa de prática corporal China, onde se marcou as intervenções A1, A4, A5 para dolor A15. Então, como chegamos a isto? Então, A1, A4 e A5. Aqui está a matriz de las intervenções. A1 é Tai Chi, A4 é Bado Ajin, e A5 é, não sei falar nem em português, quanto mais com acento em espanhol. Exercício tradicional chino. Então, essas são as intervenções que estão representadas por los códigos. Para quê? Para A3, não, se eu não me engano. Não, desculpa, deixa eu ver qual era. Para quê? Para outcome A15. A15, nessa matriz de todos os outcomes que hemos encontrado em todos os estudos, lá 180, não? Estudos, A15 dor lombar, da espalda, não? Então, todo que está marcado com A15 vai figurar aqui como dor lombar em la parte pública, não? Então, não vai estar com este código, pero hasta chegar a esta padronização que está aqui, esta organização, isso saiu, isso é um trabalho de bibliotecólogo, seguramente, porque
Los profesionales marcaron lo que estaba en los estudios, las intervenciones, los outcomes, y después entonces, analizando todo lo que apareció, no listado de todo que foi agendado, eu vengo e propongo uma organização que hace sentido também para o tema, não é uma categoria del DEX aqui, não se pode, porque há que ter algum sentido para a temática também, pero os outcomes aqui, as intervenções, sim, eu uso muito o DEX para chegar ao termo mais usado. Então, para o usuário, vai sair assim, ó, Tai Chi, que é uma intervenção que está na plantilha marcada como A3, para dizer algo, para todos esses tipos de outcomes aqui, para o usuário vai aparecer o nome que está aí na matriz, de acordo a uma padronização. É muito importante isso, e é o que mais é assim, muito trabalho para ser chegar a esta matriz. Eu já tenho um pouco mais de experiência e aí estou podendo colaborar, pero tenho que ampliar essa minha capacidade, tem que ser transferida para muitos, então por isso também estamos aqui, porque necessitamos muito de ajuda de vocês, de los bibliotecólogos, neste processo. Onde estamos, então? Que já temos e que podemos oferecer? Esta metodologia completamente adaptada por BIREME, já totalmente disponível. Nesta metodologia estamos usando algumas ferramentas que não são próprias de BIREME, desenvolvidas por BIREME, Tableau, e Ryan, que é esse sistema de gestão de citas, não? De referências, Excel. Essas são as 3 ferramentas não proprietárias nossas que estão aí, que usamos, e de acesso livre e tudo isso. E também estamos usando as bases de dados que estão na BVS. Então, quando hace um enlace ao texto completo de um estudo que está no mapa, se o texto completo está aberto, livre, vamos sempre linkar para diretamente o texto completo. Se não está, vem para um link para uma cita que está dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, dentro de nossas bases de dados, dentro de Lilacs, ou Medline, ou nossas bases de dados que temos dentro da BVS. Então, a segunda opção é enviar para um registro dentro da BVS, se não está o texto completo aberto disponível. Já hemos realizado 3 workshops sobre o tema, dedicado ao tema. Já temos mais de 50 investigadores que estão aplicando ou aplicaram e trabalhando com mapas de evidências com nossa participação direta. Eu creio que temos como uns 10 mapas em construção, e aí desses mapas, cada um pode juntar 3, 4, às vezes mais investigadores, bastante gente. Hemos desenvolvido um curso muito básico, aberto, de autoaprendizagem, na plataforma UNASUS de Brasil, em português, pero seguramente já está em nosso plano de avançar um pouquinho mais com este curso, não somente ter somente como básico, melhorar aí todo o conteúdo, ampliar o conteúdo e passar a outro idioma. Mais de 25 mapas já publicados e disponíveis. E para as práticas integrativas, já temos uma matriz enorme, gigante de outcomes de hallazgo que interessa as práticas integrativas de saúde. E isso se pode usar e aplicar para outros mapas nesta temática. Pero aqui essa matriz que eles fizeram vale muito para qualquer outra área. Por exemplo, organiza todos os tipos de dolor, organiza todos os indicadores metabólicos, todos os indicadores de saúde mental, de qualidade de vida. Então, eles fizeram um agrupamento que vai mais allá que a medicina tradicional ou saúde integral. Todos os saúde podem usar esses outcomes hechos por este grupo que eu participei também. É bem interessante. Temos muito que fazer juntos, não? Como bibliotecólogos, tanto não somente para desenvolver novos mapas, mas também para intercambiar experiências.
desarrollar capacidad seguramente, si queremos y podemos hacer todo eso juntos, y cooperar directamente, entrar en los grupos de trabajo que están desarrollando mapas de evidencia. Entonces, tenemos una bibliotecóloga que fue de Bireme hace un tiempo, Maristela Taqueda, no sé si ustedes conocen, que está apoyando el desarrollo de los mapas del área de salud integrativa, pero además del grupo de Bireme, Beth, ¿no? Elizabeth Bireme también está trabajando directamente con los grupos, y yo personalmente mucho también. Entonces, pero necesitamos ampliar nuestra capacidad de trabajo, de participación, y no estoy invitando para tener más trabajo, no es eso. Yo creo que es una oportunidad de experiencia, de conocimiento, que sí vamos a ser muito úteis, e vamos a ser uma importante diferença e facilitar muito a vida dos investigadores com nossa capacidade de fazer búsqueda, de analisar informação, de contribuir nessas análises até chegar a los mapas produzidos. Eles consideram muito importante nosso trabalho, valoram muitíssimo o trabalho de bibliotecólogo. Se está publicando muitos artículos sobre o tema, no, sobre os mapas. O mapa pode ser, aliás, eu não olvidei isso. Además da parte gráfica do mapa, um informe, um texto, não? Com todas as análises também se genera. Además de um texto curto que apresenta o mapa, que é o mais sencillo, pero também seguido de um informe que todos, praticamente, que eu organizei, se volveram como um artigo científico, e apresentava a publicação em revistas. Já temos eu creio que já temos 4 artigos aceitados e publicados sobre mapas de evidência desenvolvidos com esta metodologia adaptada por Bireme, e que eu estou como autora, por exemplo, junto com o grupo de trabalho. Então, nós, bibliotecólogos, sim, somos parte da equipe, somos autores, somos revisores, somos estudantes, somos investigadores deste processo, pero temos que estar preparados, não? Temos que estar à altura da necessidade para, de verdade, aportar um trabalho de qualidade para esses grupos que estão desenvolvendo revisões ou sistematizando o conhecimento científico. Para que todo isso? Para facilitar o uso da evidência. Isso é que o Ministério de Saúde recebeu todo, además de los mapas não encomendados, receberam todo um informe, e isso está sendo aplicado em guias de prática. Estão nascendo algumas guias, não, de recomendações basado em los mapas. Estamos com o Conselho Federal de Enfermeria em Brasil, que tomaram o mapa de COVID, de las contribuições, estão nascendo agora várias recomendações para a prática, para chegar a los enfermeiros de como aplicar esta evidência em sua prática. Então, o mapa é fundamental para isso, facilitar o uso do conhecimento científico, ser um puente a mais para fazer chegar a evidência à prática, ou a ciência à prática. Muitas graças. Gracias, Verónica. Não sei se pudo passar lá o chat. Se alguém quer fazer perguntas, pode subir as mãos ou poner no chat, que nós podemos abrir o micrófono. A apresentação muito rica, porque é muito importante saber qual é a participação do bibliotecário nesta desarrollo de los mapas de evidências, por exemplo, de facilitar as búsquedas, facilitar as análises também de los documentos. Há muito que podemos fazer, e como é indicado, já utilizado muito, como Verônica dijo, por el Ministério de Saúde de Brasil, os mapas que já temos publicados, e também pode ser para outros países, pode ser interessante trabalhar também com a temática.
Epifânia agradecendo, Verônica. Hay un mapa, por ejemplo, que está siendo desarrollado, dos mapas que estamos desarrollando a nivel regional, que interesa a nuestra región, que es estrategias de cómo reducir la contaminación en ambientes internos ¿cómo es que se llama eso? Por la cocina con, como, por Humo de reducción de los combustibles sólidos, o como sólidos se llama eso, como para para cocinar. cocinar. Entonces, hay todo un trabajo siendo hecho, hay varias intervenciones, hay varias revisiones que avaliaron ese tipo de intervención y otro de disminuir la defecación al aire libre. Entonces, otro tema que estamos trabajando en mapas de evidencia que interesa para toda la región. Igualmente, ese de desigualdades, reducción de las desigualdades en salud, enfim, das iniquidades, são temas, mortalidade materna, há temas assim, não hace falta temas importantes para trabalhar nos mapas. Sí. Yo quería también pedir para las personas que no llenaran el form de presencia solamente con tu nombre, tu correo, para que podamos tener la información de las personas que participaron, enviarlos el enlace de la presentación también, que va a quedar en la página de la red de referencistas. Elizabeth, ¿hay algún comentario también? Queria que poner aí no chat, Beth, o link para o curso, apesar que está em português, pero há várias aulas separadas por cada etapa. Sí, Aí, pero eu creio que vale a pena. ya publiqué aquí en chat el Bueno. link del curso y de la red también, porque en la página de la red tiene todas las etapas de mapa de evidencias. Entonces, es importante consultar también, hasta para tener una aproximación conceptual con el tema. Seguramente. Eu, mais uma vez, recomendo que conozcam Rayan, que usem isso, independente se vão ser mapa ou não, isso não tem nada a ver com mapa ou Rayan, pero é uma ferramenta que eu super recomendo que conozcam e que difundam, disseminem entre seus usuários, enfim, tem que conhecer. Bem, bem importante. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Creo que não. Agradecimentos, Juliana, Epifânia, as pessoas agradecendo a excelente apresentação, Verônica. Vamos a disponibilizar em la red de referencistas para que puedan acceder também os que não puderam participar. Aí aqui com um comentário, só um ratito. Climático, né? Sim. Sim, sim. Solamente está sobre mapa de evidencia en clima y salud por el cambio climático. Creo que es el ejemplo de tres. Há interesse de fazer, não temos um mapa específico desse ou desse tema, mas eu sei que a UPS já manifestou, o grupo que trabalha com esse tema já manifestou interesse de fazer, mas pode ser que tenha tema também outros mapas publicados, não por BIREM, sim, mas tem que fazer uma búsqueda. Busquem aí na BVS, Evidence Gap Map ou Evidence Map. Você vai ver a quantidade de mapas de evidência que existem já publicados e que usa a mesma lógica de representação gráfica, enfim, fazendo relação, não, entre intervenção e outcomes. É interessante, muito interessante, há muitos, vale a pena conhecer. Inclusive, esse é um desafio de como isso vai ser indicado, porque não é revisão sistemática, que tipo de estudo vai entrar estes mapas que têm os informes, não sei como estão entrando, deve estar como revisão, não sei, mas é algo que
Está solicitando o nome da ferramenta Ryan, porque Ryan se pode utilizar para hacer... Você encontrar em Google, Ryan. Ryan. Bem fácil. Ok. Deixa ver se há algo mais. Agradecimentos da exposição de Alicia. Muchas gracias. Betty puso o enlace de Ryan também en el chat. Há um grupo que trabalha com o VIPNet também, em alguns países que estão começando a desenvolver mapas de evidência. Isso está passando em Peru, há um grupo, e há também em Chile, também há grupo, deve haver mais, eu sei que é em Peru e Chile, porque Peru já nos consultou, incluso hemos começado a trabalhar alguma coisa, pero não sei se estão avançando, pero vale a pena depois identificar isso, porque de alguma maneira os que estão aí, eu vejo gente de Peru, está Francisca, Paquita, enfim, Alicia. Então, eu creio que é no Ministério, Alice, esse grupo que trabalha com o VIPNet. Então, seria interessante identificar aí acerca destes grupos. Sim, Juliana também está compartilhando lá o enlace de Ryan. Gracias. Perfeito. Alguma dúvida mais? Muitos agradecimentos. Eu tentei passar, eu sei que não é sencillo o tema, pero podemos, isso é que é mais importante. Temos a capacidade e podemos, sim, sempre não avançar e enfim, ampliar nossa área de atuação. Eu creio que é muito importante. Isso valora muito o trabalho do bibliotecólogo. Y los grupos también han valorado mucho nuestro trabajo, créanme. Sí, eso es un ejemplo muy bueno de integración del bibliotecario con los profesionales expertos de las áreas de salud y otras áreas que trabajamos, porque es un trabajo que se hace en conjunto. No hay como hacer solo el bibliotecario, ni tampoco solo el profesional de salud, porque hay que hacer trabajo con las búsquedas, acceso a documentos y todo que tiene que ver con eso también, y generar el mapa también. Juliana, pode poner na direção da BVS MTCI, onde estão a maioria dos mapas que está publicado, né? Que aí podem consultar. Eu agradeço muito o tema, a oportunidade de apresentar este tema. Eu creio que vai ser espero que seja o primeiro de muitos outros encontros, não somente para mapas de evidência com vocês. É um gosto estar aqui. Agradecer a Rose por o liderazgo desta rede, a Beth também com este apoio que dá a Rose. Eu creio que era muito necessário esta ampliação desta rede, é fundamental. E vamos bem, seguimos juntos. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Enviaremos un enlace para los que llenaran el form de presencia para la presentación también, para que puedan mirar novamente, pasar para otras personas también. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias a todos que están conectados aquí. Gracias.